Uma revelação sobre a vida de um dos ícones mais celebrados de Hollywood causou grande comoção no mundo do entretenimento e além. Após décadas de tapetes vermelhos, flashes de câmeras e performances aclamadas, a vida de George Clooney aos 64 anos revela uma série de tragédias tão profundas que até mesmo os fãs têm dificuldade em compreendê-las. Por trás do charme e dos Oscars, esconde-se uma narrativa de dor, resiliência e quase acidentes que moldaram o homem que pensávamos conhecer. Quais verdades dolorosas George Clooney carregou em silêncio todos esses anos? Hoje, revelamos a história que o mundo raramente vê. O teste da juventude. Muito antes de George Clooney se tornar o ícone das telas de cinema conhecido por seu charme natural, seu sorriso deslumbrante e o magnetismo discreto que cativa milhões. Ele enfrentou um desafio que o testaria de maneiras que a fama jamais conseguiria. Era o ensino fundamental, uma época em que o mundo parece ao mesmo tempo imensamente grande e implacavelmente cruel. Para a maioria dos jovens, a adolescência é um campo minado de inseguranças, amizades passageiras e a busca incessante pela identidade. Mas, para George, tornou-se algo muito mais pessoal, muito mais isolador. Nessa tenra idade, ele foi diagnosticado com paralisia de Bell, uma condição médica que paralisa parcialmente o rosto. O início repentino da doença deixou um lado do seu rosto imobilizado. Um sorriso que antes era natural tornou-se repentinamente assimétrico. Uma expressão casual agora exigia esforço e cálculos cuidadosos. Para um garoto que já navegava pelas traiçoeiras dinâmicas sociais do ensino fundamental, essa mudança física pareceu catastrófica. Crianças, como costumam fazer, notaram a diferença imediatamente. A curiosidade inocente rapidamente se transformou em zombaria. Sussurros, risinhos e olhares de desprezo tornaram-se parte de sua realidade diária. A hora do almoço e o recreio se transformaram em palcos de humilhação silenciosa. Atos simples como falar, rir ou até mesmo olhar-se no espelho tornaram-se repletos de autoconsciência. Para um adulto, isso pode parecer trivial, quase risível, em comparação com as pressões da vida em um palco global. Mas para o jovem George Clooney, a experiência foi devastadora. Mais tarde, ele refletiu sobre esse período como o pior de sua vida. Uma época em que se sentia vulnerável, exposto e dolorosamente consciente de quão diferente era de seus colegas. Cada dia carregava o peso do isolamento e cada interação parecia um lembrete sutil de sua condição. Era um verdadeiro cadinho da adolescência, um momento em que a insegurança poderia facilmente tê-lo consumido, transformando-o em alguém tímido ou retraído. E, no entanto, nessa luta, uma semente foi plantada. Uma resiliência silenciosa que viria a defini-lo. Clooney não permitiu que as provocações, as escadas ou os anos de incerteza o quebrassem. Em vez disso, começou a cultivar uma força interior, uma determinação que mais tarde o ajudaria a superar provações muito maiores do que as alfinetadas cruéis dos colegas do ensino fundamental. Esse confronto precoce com a vulnerabilidade ensinou-lhe paciência, empatia e a importância da perseverança. Foi uma lição dura, mas formativa. A vida nem sempre seria justa, mas a sobrevivência dependia da força de caráter, da adaptabilidade e de uma crença inabalável em si mesmo. A paralisia de Bell acabou por regredir e a paralisia parcial desapareceu em 1 ano. Para os outros, a condição sumiu como se nunca tivesse existido. Mas para George, a experiência deixou uma marca permanente, não em seu rosto, mas em sua psique. Ele emergiu desse desafio mais autoconsciente, mais disciplinado e mais capaz de lidar com a adversidade com elegância. O menino que fora zombado e provocado aprendeu a rir, a se portar com dignidade e a encarar o mundo em seus próprios termos. Esse episódio, embora doloroso, tornou-se um ensaio para as dificuldades da vida que o aguardavam. As pressões implacáveis de Hollywood, as perdas pessoais, o escrutínio público e as inevitáveis tragédias que o testariam repetidamente.
Em retrospectiva, o encontro de George Clooney com a paralisia de Bell foi mais do que uma simples doença infantil. Foi um campo de treinamento precoce para a resiliência, uma provação formativa que aprimorou sua capacidade de coragem, paciência e força emocional. Foi o primeiro de muitos momentos em uma vida que oscilaria entre o triunfo e a dor. Uma vida onde a capacidade de perseverar e emergir mais forte se tornaria não apenas uma ferramenta de sobrevivência, mas também a base para a grandeza. Daqueles primeiros anos de luta pessoal, surgiu um homem capaz de navegar sob os holofotes da fama, o escrutínio do público e as inevitáveis tragédias da vida. Tudo isso mantendo o charme, a sagacidade e a elegância que o mundo agora celebra. A infância de George Clooney foi marcada pelas dificuldades da paralisia de Bell, que o obrigou a enfrentar o ridículo ainda jovem. Mas será que a vida lhe reservava uma tragédia ainda maior? Uma muito mais cruel do que a própria doença. Vamos descobrir. Uma jornada que quase pôs fim a tudo. No verão de 2018, George Clooney, conhecido tanto por seu espírito destemido fora das telas quanto por seu charme nelas, enfrentou a morte por um tris, uma experiência que o marcaria para sempre. Motociclista apaixonado, Clooney frequentemente desfrutava da liberdade e da emoção de pilotar, com o vento nos cabelos e a estrada aberta se estendendo infinitamente à sua frente. Mas, naquela fatídica manhã, em Olha, na Sardenha, a euforia do passeio se transformou em um pesadelo que o assombraria por muitos anos. Segundo relatos, a motocicleta de Clooney foi atingida por uma Mercedes durante um passeio matinal. O impacto foi violento. Ele foi arremessado para o alto, por cima do carro, antes de cair no asfalto. Os transeuntes poderiam ter imaginado o pior, e a imprensa, embora tenha noticiado amplamente o incidente, não captou toda a gravidade do ocorrido. Grant Hess, produtor do filme Catch 22, descreveu o acidente sem rodeios, insistindo que tinha sido muito pior do que a imprensa havia entendido. A verdade era assustadora. Clooney sobreviveu ao que poderia ter sido um encontro fatal com apenas alguns ferimentos físicos. Surpreendentemente, o ator saiu do acidente com traumas relativamente leves. Ele sofreu contusões e lesões na pelvis. Lesões que, embora dolorosas, poderiam ter sido catastróficas em circunstâncias ligeiramente diferentes. Ele foi rapidamente hospitalizado e liberado. Mas o sofrimento não terminou aí. Clooney permaneceu sob cuidadosa observação médica por quase um mês. Um período que testou não apenas sua recuperação física, mas também sua resiliência mental e emocional. O que poderia ter sido uma internação hospitalar de rotina transformou-se em um período de reflexão. Um momento para um homem acostumado a realizar acrobacias ousadas nas telas, confrontando a fragilidade da vida fora delas. O incidente deixou uma marca indelével em Clooney, assombrando-o de maneiras que iam muito além da dor física. Em entrevistas posteriores, ele falou abertamente sobre os efeitos persistentes do acidente, confessando que foi uma experiência de quase morte que o obrigou a reavaliar sua relação com o risco e a mortalidade. O ator, conhecido por seu jeito elegante e carisma inabalável, revelou uma rara vulnerabilidade ao admitir que deixaria de andar de moto por tempo indeterminado. "Se você tem 9 vidas", disse ele, refletindo sobre a pura sorte que lhe permitiu sair ileso, "eu as usei todas de uma vez." Essas palavras, simples, porém profundas, transmitiram a gravidade do momento. A constatação de que a vida pode mudar por uma margem mínima e que até mesmo um homem aparentemente intocável em Hollywood pode encarar a própria mortalidade com clareza. Para George Clooney, o acidente de moto foi muito mais do que um simples acidente. Foi um encontro brutal com o destino. O que começou como um passeio rotineiro, um momento de alegria e liberdade, transformou-se num calvário que mudou sua vida num instante. O incidente o obrigou a confrontar a fragilidade da vida, a repentinidade do perigo e a necessidade crucial de ponderar a emoção versus a segurança.
Mesmo um homem familiarizado com o risco e a adrenalina percebeu que certos limites, uma vez ultrapassados, deixam marcas profundas, não apenas no corpo, mas também na mente e no espírito, remodelando para sempre a perspectiva. Após o acidente, o mundo viu George Clooney continuar trabalhando, atuando e vivendo, aparentemente ileso. Mas por trás da calma havia uma consciência inabalável, um lembrete de que a vida, apesar de toda a sua glória e aventura, é frágil. E para Clooney, o acidente de moto na Sardenha permaneceria para sempre como uma lição dolorosa de sobrevivência, humildade e o preço de viver perto demais do limite. George Clooney sobreviveu a um acidente quase fatal em um set de filmagem. Mas como era sua vida antes da fama? Seus problemas se limitavam ao set de filmagem ou ele enfrentou dificuldades muito antes disso? Vamos explorar como as lutas iniciais de George Clooney forjaram uma estrela resiliente. Origens humildes. Muito antes dos holofotes de Hollywood, dos flashes das câmeras e dos aplausos dos fãs, George Clooney era simplesmente um jovem tentando encontrar seu lugar no mundo. Ele se matriculou na Universidade de Cincinnati, acreditando que a educação poderia abrir portas para um futuro promissor. No entanto, a vida tinha outros planos. Clooney nunca concluiu a faculdade, uma escolha que poderia parecer um fracasso para alguns, mas para ele se tornou o início de um tipo diferente de aprendizado, uma educação moldada pela experiência, resiliência e os desafios do mundo real. Lições que nenhuma sala de aula jamais poderia ensinar. Determinado a se sustentar, Clooney se dedicou a uma série de trabalhos comuns, às vezes exaustivos. Vendeu sapatos femininos, bateu de porta em porta e apresentou produtos como vendedor de seguros. Ele repôs mercadorias nas prateleiras das lojas, trabalhou na construção civil e até passou um tempo colhendo tabaco nos campos. Cada tarefa, cada hora de trabalho árduo, estava muito distante do glamour de Hollywood. No entanto, essas experiências lhe ensinaram lições de paciência, disciplina e perseverança. Qualidades que nenhuma sala de aula poderia ter lhe proporcionado completamente. Essas vivências o expuseram às realidades do trabalho duro, da rejeição e da humildade necessária para seguir em frente mesmo quando o mundo não o aplaudia. Mas não foram apenas as lições práticas de trabalhos ocasionais que moldaram o caráter de Clooney. Ele já havia enfrentado desafios pessoais que teriam destruído muitos outros. Seu episódio inicial de paralisia de Bell, uma condição que paralisou temporariamente seu rosto, o deixou exposto ao ridículo e ao bullying de seus colegas. A dor dessa experiência, o isolamento, as zombarias, a sensação de ser diferente lhe incutiram uma força interior silenciosa. Ele aprendeu a suportar julgamentos, a manter a cabeça erguida e a encontrar resiliência diante da adversidade. Essas lições aprendidas no cadinho da luta física e emocional se tornaram ferramentas que ele levaria para as arenas de maior risco que o aguardavam na vida. Os primeiros trabalhos de George Clooney estavam longe de ser glamourosos. No entanto, moldaram o homem que ele se tornaria. Cada emprego, cada desafio, construiu resiliência e ensinou lições que mais tarde definiriam sua carreira. Vender sapatos aprimorou seu charme e o ensinou a ler as pessoas, habilidades que se traduziram sem esforço para a atuação. As vendas de seguros porta a porta o fortaleceram contra a rejeição constante, preparando-o para o mundo brutal das audições. Trabalhar na construção civil e cortar tabaco lhe incutiu paciência, persistência e respeito pelo trabalho árduo. Essas experiências o fortaleceram, dando-lhe a força interior e a adaptabilidade que o levariam de origens humildes ao estrelato em Hollywood. Em um mundo obcecado pela fama instantânea, a vida de George Clooney conta uma história bem diferente. Antes do glamour e da fama, ele enfrentou dificuldades comuns, momentos de constrangimento e desafios implacáveis que teriam desanimado muitos.
Cada revés, desde as dificuldades da infância até os fracassos precoces, o moldou, ensinando-lhe paciência, persistência e resiliência. O jovem Clooney aprendeu a suportar o desconforto, a seguir em frente e a transformar obstáculos em lições. Essas experiências formativas se tornaram a base de sua notável capacidade de navegar pelo cenário imprevisível e muitas vezes implacável de Hollywood, provando que as verdadeiras estrelas são forjadas muito antes de os holofotes as encontrarem. Essas experiências formativas, trabalhar em vários empregos, lidar com pressões financeiras e superar adversidades pessoais, fizeram mais do que apenas preparar Clooney para a sobrevivência. Elas forjaram um jovem com a inteligência emocional, a humildade e a resiliência necessárias para enfrentar desafios muito além do que a maioria poderia imaginar. Quando chegou aos palcos e estúdios que definiriam sua carreira, George Clooney não era apenas um ator. Ele era o produto das lições mais implacáveis da vida, pronto para encarar a fama, a tragédia e o triunfo com a mesma força inabalável que o acompanhou desde aqueles primeiros dias despretensiosos. Ele frequentou a universidade, mas não se formou antes de se tornar uma estrela. Mas qual foi o preço da fama? E quão difíceis foram os desafios que ele enfrentou? Agora, vamos desvendar as lutas físicas e as dificuldades pessoais de George Clooney. Um ano de dor inimaginável. George Clooney, um nome que evoca charme, elegância e heroísmo de Hollywood, enfrentou lutas que vão muito além do glamour e da fama. Enquanto o mundo admira seu humor, carisma e talento natural para as estrelas, poucos compreendem as profundas batalhas físicas e emocionais que ele enfrentou nos bastidores. Um dos momentos mais aterrorizantes ocorreu durante as filmagens do thriller político Syriana, de 2005. O que deveria ser uma tensão dramática diante das câmeras rapidamente se transformou em um verdadeiro pesadelo para Clooney, revelando os custos e perigos ocultos de uma vida dedicada à busca pela perfeição cinematográfica. Durante a filmagem de uma cena de tortura particularmente intensa, Clooney sofreu uma lesão catastrófica. Ele rompeu o revestimento ao redor da medula espinhal. O ator relatou posteriormente a experiência em uma entrevista arrepiante à NPR, descrevendo a dor como tão excruciante que o levou à beira do desespero. Antes da cirurgia, era a dor mais insuportável que já senti, admitiu Clooney. Literalmente, para onde você iria? Bem, você teria que se matar em algum momento. Não dá para viver assim. Para um homem cuja vida parece tão fácil nas telas, a revelação foi um lembrete contundente de que nem mesmo os ícones estão imunes a sofrimentos inimagináveis. No entanto, a lesão na coluna foi apenas uma parte do que Clooney descreve como talvez o capítulo mais sombrio de sua vida pessoal. Naquele mesmo ano, a tragédia parecia persegui-lo implacavelmente. Seu cunhado faleceu repentinamente de um ataque cardíaco aos 45 anos, uma perda que o abalou profundamente. Logo depois, sua avó caiu e quebrou o quadril, uma queda que se provou fatal. Como se o peso da dor humana não fosse suficiente, Clooney também sofreu a perda devastadora do animal de estimação mais próximo de seu coração. Seu cachorro foi morto por uma cascavel. Um fim bizarro e cruel que acrescentou mais uma camada de tristeza ao seu ano já turbulento. Olhando para trás, George Clooney descreveu esse capítulo à NPR como provavelmente o pior ano que já tive pessoalmente. Foi uma tempestade implacável de infortúnios que teria testado qualquer um, por mais forte que fosse. Uma lesão repentina na coluna, que mudou sua vida, o deixou com dores insuportáveis, enquanto as mortes de seu cunhado e de sua avó agravaram o sofrimento. Até mesmo a perda chocante de seu amado cachorro aumentou o peso do desespero. Esse período angustiante o levou ao limite, forçando-o a uma profunda reflexão e moldando não apenas o homem por trás das câmeras, mas também a resiliência e a profundidade que definem a estrela que conhecemos hoje.
Apesar da lesão que mudou sua vida e do pesado impacto emocional que ela causou, a história de George Clooney está longe de ser apenas uma história de desespero. Ela se ergue como um poderoso testemunho da resiliência humana e da capacidade de suportar até mesmo as provações mais difíceis. A lesão na coluna exigiu cirurgia, longa reabilitação e uma recuperação árdua, obrigando-o a enfrentar tanto a fraqueza física quanto uma intensa pressão mental. Eles nos lembram que a fama não protege ninguém das cruéis reviravoltas da vida. Clooney suportou o impensável e emergiu não apenas como um ator consagrado, mas como um homem que compreende a profundidade do sofrimento e, mais importante, a força necessária para sobreviver a ele. George não conseguiu evitar um ferimento quase fatal no set de filmagem, nem conseguiu evitar a perda do cunhado e da avó no mesmo ano. Mas será que havia lutas das quais ele poderia ter escapado? E qual foi o preço que elas cobraram? Agora, vamos explorar os primeiros contatos de George Clooney com substâncias e indulgências juvenis, experimentos de Hollywood. Antes de George Clooney se tornar o ícone de Hollywood conhecido por seu charme, sagacidade e talento inegável, ele era um jovem ator navegando pelo mundo caótico e sedutor da Hollywood dos anos 80, uma época em que o excesso muitas vezes andava de mãos dadas com a ambição. Clooney tem sido excepcionalmente sincero sobre esse período, compartilhando abertamente que experimentou substâncias enquanto tentava encontrar seu lugar na competitiva indústria do entretenimento. Em uma entrevista reveladora à Esquire, ele admitiu ter experimentado diversas substâncias quando jovem, explorando o fascínio inebriante da fama e da rebeldia que tantos de seus contemporâneos também vivenciaram. No entanto, apesar de ter experimentado essas substâncias, Clooney insiste que tais excessos nunca se tornaram um fator determinante em sua vida. Eu costumava fazer piadas sobre como usava drogas demais, explicou. Mas a verdade é que nunca foi um grande problema para mim. Há mais de uma década, ele relatou uma experiência extraordinária envolvendo brownies de maconha que ilustra não apenas as peculiaridades de sua experimentação, mas também sua capacidade de contar histórias vívidas. Clooney e um grupo de amigos, cerca de 20 no total, decidiram se entregar à experiência enquanto assistiam ao clássico filme O Mágico de Oz, acompanhados pela trilha sonora psicodélica de Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. O que se seguiu foi uma noite surreal e inesquecível. Eles estavam chapados, disse Clooney com sua franqueza característica. Eu, literalmente, acho que todos nós éramos uns 20 na sala de projeção, e o filme acabou e ficamos sentados lá sem falar por horas. A imagem que ele pinta é ao mesmo tempo engraçada e um pouco desconcertante. Um instantâneo das aventuras bizarras e alucinantes que podem acompanhar o início da vida em Hollywood. Mesmo nesse estado de torpor, Clooney reconheceu que não eram as substâncias que o afetavam, um testemunho de sua autoconsciência e discernimento, mesmo imerso na cultura caótica e transgressora ao seu redor. A disposição de Clooney em compartilhar essas histórias hoje também revela uma humildade e honestidade raras entre as lendas de Hollywood. Ele não glamoriza essas experiências nem se esquiva do absurdo delas. Em vez disso, ele as usa para oferecer perspectiva, proporcionando ao público uma janela para o lado humano de um homem frequentemente visto como uma figura extraordinária. Elas nos lembram que até mesmo as estrelas mais refinadas têm momentos de vulnerabilidade, curiosidade e experimentação que moldam a resiliência e a sabedoria que carregam para a vida adulta. Por meio a Mort Clooney frequentemente descreveu sua relação com o cigarro como complexa, uma mistura de atração, rebeldia e cautela, moldada pelas tragédias ao seu redor. Por um lado, ele conhecia os perigos melhor do que a maioria. Viu muitos familiares partirem cedo demais, sentiu a dor que se espalhava por reuniões e feriados e observou o impacto persistente do câncer naqueles que ficavam. Por outro lado, ele não era completamente imune ao fascínio do risco,
a sutil influência cultural do cigarro que para muitos simbolizava sofisticação, estilo ou rebeldia. Essa dualidade, a consciência do perigo aliada a uma curiosidade instintiva sobre o risco, é parte do que torna a história pessoal de Clooney tão fascinante. Além do tabagismo, a narrativa mais ampla é de resiliência e consciência forjadas pela exposição repetida à tragédia. Cada perda, cada funeral e cada lembrança de doença contribuíram para um profundo senso de mortalidade e para a importância de fazer escolhas de vida ponderadas. Contudo, no entanto, por meio dessas experiências, Clooney aprendeu a lidar com a fama, o risco e a saúde pessoal com uma rara combinação de sabedoria, consciência e resiliência. Para sempre influenciado pela família que amava e pelas sombras que o perseguiam, ele perdeu vários familiares para o câncer de pulmão causado pelo tabagismo. Mas será que isso significa que os que sobreviveram escaparam da tragédia? E quais desafios ele enfrentou ao lado deles? Agora, vamos explorar a corajosa luta de George Clooney por justiça. Coragem. Na instável região fronteiriça entre o Sudão e o Sudão do Sul, uma crise humanitária vinha se agravando silenciosamente. Civis enfrentavam conflitos contínuos, escassez de recursos e a constante ameaça de violência. Clooney, não querendo ficar de braços cruzados, juntou-se a um protesto com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade urgente de atenção internacional e ajuda humanitária. O protesto, embora pacífico em sua intenção, ocorreu em uma região conhecida por sua imprevisibilidade, onde as tensões entre moradores, autoridades e ativistas estrangeiros poderiam se intensificar rapidamente. A participação de Clooney não foi meramente simbólica. Foi um ato deliberado de ativismo, realizado com pleno conhecimento dos riscos envolvidos. Durante a manifestação, Clooney e seu pai, Nick Clooney, um jornalista experiente com reputação de integridade e honestidade, foram detidos pelas autoridades. Testemunhas relataram que ambos foram levados algemados. Uma imagem marcante de uma celebridade e seu pai lado a lado diante da autoridade legal, unidos pelo compromisso com uma causa maior. A prisão, embora breve, foi um lembrete contundente dos perigos inerentes ao ativismo, mesmo quando exercido pacificamente. Tanto George quanto Nick foram liberados após pagarem uma fiança de $100 americanos. Mas o episódio ressaltou a tênue linha que separa o ativismo da criminalidade. Refletindo sobre a experiência, Clooney admitiu que foi sua primeira prisão. Com um toque de humor irônico, comentou: "Espero que seja a última." Porém, por trás da expressão descontraída, reside uma compreensão mais profunda dos riscos envolvidos. Clooney, um homem acostumado a lidar com as pressões da fama, entende que defender a justiça pode ter consequências imprevisíveis. Mesmo um pequeno imbróglio legal em um país estrangeiro pode acarretar sérias repercussões. Ainda assim, ele não se esquivou do risco. O incidente ilustra uma característica notável: a disposição de Clooney em priorizar a obrigação moral em detrimento da segurança ou conveniência pessoal, demonstrando que a verdadeira defesa de uma causa muitas vezes exige coragem sob pressão. A prisão, nesse sentido, Clooney nos lembra que a verdadeira influência não se mede por prêmios ou bilheteria, mas pela coragem de agir, mesmo quando o custo é pessoal e o resultado incerto. O que você acha das dificuldades enfrentadas por George Clooney? Você acha que ele conseguirá se recuperar totalmente delas? Gostaríamos muito de saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.